Olá, você está no Viajando pelo Conhecimento. Não se esqueça, hein? Nossas inserções, nossos programas de 2 minutos ao longo da programação, ao longo do dia. E também não se esqueça desta versão, a versão estendida do Viajando pelo Conhecimento, que está com você todo sábado. Certo? Não se esqueça, venha conosco, vamos discutir alguns temas aqui, debater, alguns temas importantes e tal. E também de cultura geral, sobre educação, todos os assuntos que pudermos aqui debater com você. Veja, eu gostaria de conversar com você hoje. Estou aqui sem meus companheiros, O professor Marlos não está presente, o professor Toniolo e nem o professor Laércio também, mas vamos seguindo sem eles. Vamos conversar um pouco a respeito de uma dica de cinema que eu gostaria de dar para você. De um filme que estreou aí já faz umas 2, 3 semanas, talvez, e que é justamente o filme Toy Story. Um filme bem legal, voltado para o público infantil, mas isso também não quer dizer que nós adultos também não gostamos, Toy Story é uma história bem legal, bem divertida, inclusive desde o primeiro filme. Inclusive, alguns dos que estão hoje com 22, 23 anos vieram acompanhando os personagens e a evolução destes personagens. E esse filme agora, lançado recentemente em 2019, ele traz um tema bem interessante. É importante ressaltar, às vezes, alguns aspectos que a gente, a um primeiro olhar, nós não percebemos numa produção artística, seja um filme, seja uma série de TV, seja uma história em quadrinhos, seja uma animação. Às vezes a gente não percebe algumas mensagens que estão ali. E tem uma mensagem bem interessante em Toy Story, que é o seguinte: você já acompanhou, eu não vou dar spoiler aqui, fique tranquilo, hein? Não vou dar spoiler, não vou estragar a sua emoção de assistir o filme, a sua sensação de assistir o filme. Mas quero comentar um pouquinho em relação a ele. Veja, o filme trata da seguinte situação. A menina que tem os brinquedos lá, o Buzz Lightyear, o Woody, é o primeiro dia que ela vai para a escola, a menininha. E aí lá na escola, ela acaba fazendo um bonequinho, ela produz um bonequinho a partir de um garfinho e de um arame. E a partir desse garfinho, desse arame e mais algumas pecinhas que ela utiliza como pé, ela cria uma figura que ela mesma vai chamar de garfinho e ela produz um brinquedo. Acaba brincando durante todo o tempo que ela está na escola com aquele brinquedinho que ela construiu e ela leva para casa. Leva para casa e você sabe, os brinquedos na casa dela, eles conversam entre si, eles são brinquedos animados, digamos assim, eles têm vida própria e no final das contas eles recebem esse novo brinquedo, que eles não entendem como um brinquedo, porque afinal de contas é uma coisa estranha, feita a partir de peças diferentes e principalmente de um garfinho, tanto que o nome do personagem será Garfinho, E eles não o entendem como um brinquedo. E aliás, nem ele se entende como um brinquedo. Para ele já foi utilizado e o lugar dele é o lixo. E volta e meia, quando se descuida, ele correndo para o lixo, tentando se jogar no lixo. E eles não o entendem como brinquedo e nem ele também se entende assim. E parece uma historinha boba, uma historinha simples, de um brinquedinho. Mas não, tem mais aí, tem muito mais aí. Tem justamente a questão da percepção, do entendimento do que é o outro, Nós, muitas vezes, olhamos para aqueles que são diferentes de nós e não os entendemos como seres como nós, como seres com o mesmo direito de possibilidade de ser um ser humano, de ter a vida própria, de ter sua própria vida com seus próprios problemas, seus próprios transtornos, suas próprias alegrias, direito à sua própria dignidade. Parece que eles não têm direito a isso porque não são iguais a nós. É aí que vem a questão do entendimento da diferença, que o filme trabalha muito bem, de uma forma simples para a criança, mas trabalha muito bem. Como eu posso entender o outro?
O princípio da alteridade, da diferença. Perceber que o outro não é superior e nem inferior a mim. Ele é pura e simplesmente diferente. Só diferente, né? O que é um brinquedo? Um brinquedo é uma construção cultural, né? Se nós formos para diferentes regiões do mundo, nós teremos o quê? Diferentes entendimentos do que é brinquedo. Nós mesmos, nós que temos um pouquinho já de cabelos brancos, lembramos, né, que nós já construímos nossos brinquedos quando éramos pequenos, né? Pegamos um prendedor da mãe aqui, pegamos alguma outra coisa do pai, juntamos e montamos um brinquedo. E aquilo para nós era um brinquedo. Para as crianças de hoje em dia, que têm seus brinquedos todos comprados em loja, que qualquer coisa que ele pensa existe em forma industrial, lá colocado como um brinquedo numa loja para ser vendido, o produzir um brinquedo é uma coisa nova, que às vezes raramente ele faz. Então o entendimento dele de brinquedo é diferente do nosso, que nós tivemos quando pequenos, né? A nossa construção cultural nos dizia que uma coisa que nós montássemos poderia ser um brinquedo. Para as crianças de hoje em dia, não. Mas aí o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos estereotipando o que é ser e o que é não ser, né? Nós criamos estereótipos. E ali tinha um estereótipo bem claro daquilo que poderia ser um brinquedo e daquilo que não poderia ser um brinquedo, né? E daqueles todos que eram brinquedos, não aceitando o outro como um brinquedo, menosprezando-o. E quando todos nós nos olham de uma forma pejorativa, né, nós mesmos passamos a nos menosprezar, nós mesmos não nos entendemos como iguais àqueles, quando na verdade somos feitos de um material diferente, feitos sob um olhar diferente, mas somos como eles, né? Somos seres humanos como os outros. E é daí que surge o preconceito e a segregação, quando nós não aceitamos a diferença. E hoje isso é uma coisa tão presente na nossa sociedade, lamentavelmente, é uma coisa tão presente, nós não entendemos que o outro possa ter a sua própria cultura, o seu próprio entendimento de quem ele é. E nós o segregamos, nós o afastamos, porque nós não o percebemos como um de nós. É aquilo que eu estava falando, o princípio da alteridade, isto é, da percepção da diferença. E repito, as pessoas podem ser diferentes de nós e para isso não tem que ser superior ou nem inferiores. Elas podem ser pura e simplesmente diferentes. E viva a diferença, né? Porque a diferença é que faz a multiplicidade, a pluralidade da nossa sociedade, que hoje está tão difícil de conviver, né? Hoje nós estereotipamos pessoas, ou à esquerda, ou à direita, ou de pensamento assim, ou de pensamento assado, ou desta religião, ou daquela religião, ou daquela região, ou da outra região, ou daquela cidade, ou da outra cidade, ou deste clube de futebol ou daquele clube de futebol e passamos, inclusive, muitas vezes a nos odiar. O filme, a animação Toy Story, trabalha muito bem esta ideia. Dou parabéns ao pessoal da Disney de ter desenvolvido uma história onde justamente discute isso, a possibilidade do entendimento. E no final das contas, né, não vou contar para você, como eu disse, não vou dar spoilers, mas é justamente isso que traz a história. E você vai ver como isso transcorre, né, ao longo da animação. É muito bonito perceber como a percepção dele sobre o tal garfinho vai mudando, assim como a própria percepção do garfinho em relação a ele mesmo. Isso é uma mensagem muito legal a ser passada para as crianças, né? Hoje, que é um momento tão raro de bons exemplos, de boas intenções, de repente ver uma mensagem como essa traz algo legal. Você sai do filme com uma sensação muito boa, né? Você sai do filme com uma sensação de pertencer a uma humanidade, mesmo que ali a humanidade esteja representada por brinquedos, né? Por brinquedos, mas na verdade cada um dos brinquedos representa um de nós e fala de nós. Ao final, pura e simplesmente, cada um dos brinquedos ser uma representação do ser humano, de cada tipo
de ser humano, daquele mais frustrado, daquele alegre consigo mesmo, daquele que não entende muito bem por que ele existe, daquele que perdeu um pouquinho, ele acredita da função dele de existir, daquele que se pergunta por qual é o futuro que ele deve ter, depois que ele acredita que a necessidade dele meio que ficou para trás, ele vai se redescobrir numa nova missão de vida. Tudo isso são acontecimentos que nós temos dentro de nós e situações que temos dentro de nós. E é importante que a gente perceba o seguinte, né? E ali discute muito bem duas palavrinhas que eu já usei: segregação e preconceito, né? Quando nós não aceitamos o outro, quando nós afastamos o outro, nós o segregamos, nós o separamos a partir de um preconceito. E preconceitos são ruins. O multiculturalismo, né, ele prega justamente a ideia de que nós devemos nos relacionar entre nós. Os diferentes devem se relacionar e se entender mutuamente, se compreender mutuamente. Inclusive, alguns estudiosos dizem que a palavra tolerância, ela deve ser deixada para trás. A palavra tolerância não é mais uma boa palavra. E por quê? É simples. Quando você olha para alguém e diz para essa pessoa: eu te tolero, o que você acabou de dizer para essa pessoa? Que você gosta dela? Que você é indiferente a ela? Não, nenhum dos dois. Você diz para essa pessoa que você não gosta dela, mas você a tolera. E tolerar, não gostar, ter ódio, não é uma boa. Então a palavra tolerância hoje, por alguns, é deixada de lado, né? É melhor você pensar em outros aspectos, né? Na ideia da relação, né? De conhecer o outro, entendê-lo, conhecer as coisas que ele tem diferente de você. Não que você precise agir como ele, não é isso, mas é justamente o entendimento dessa diferença, a compreensão em relação a esta diferença. E automaticamente não teremos a segregação, o preconceito. Nós estamos vendo aí em tantas sociedades, na Europa, por exemplo, né, onde nós temos uma grande quantidade de refugiados. O que está acontecendo na Europa? A segregação e o preconceito. Se você viaja para a Europa, em algumas das cidades principais, por exemplo, em Paris, você vê toda uma periferia onde vivem aqueles que, de certa forma, são os excluídos, aqueles que não são aceitos como franceses, né? Ou se for na Inglaterra, como ingleses, porque vieram de um outro país, vieram da África, ou vieram do Oriente Médio, e ali se colocaram para tentar sobreviver naquela cidade ou tentar sobreviver naquele país, depois que não conseguiram sobreviver em seus países. E aí eu pergunto, quantos de nós somos imigrantes? Somos filhos de imigrantes? Somos netos de imigrantes? Você que é filho ou neto de imigrante, é possível dizer, por exemplo, que você não é brasileiro? Você é brasileiro, não é? Ah, não, mas você é filho de imigrante, ou você é neto de imigrante. Não, mas você é brasileiro. Você mesmo, neto de imigrante ou filho de imigrante, se sente brasileiro. Então, por que essas outras pessoas que vêm agora de países que estão sofrendo muito, como, digamos, Venezuela, ou a mesma África que eu comentei, a região da África, né, dos vários países da África, assim do Oriente Médio, depois que são a primeira, segunda ou terceira geração, não podem se sentir europeus? Um inglês, um francês, um espanhol ou um venezuelano não pode se sentir um brasileiro depois que ele adotou o país? É a ideia do preconceito, da segregação. Nós adotamos uma nacionalidade e não aceitamos que os outros tenham essa mesma nacionalidade. É o garfinho e os outros brinquedos. Os outros brinquedos não aceitando o garfinho e o garfinho, de repente, não se sentindo um brinquedo, até que ele percebe, não, mas a menina brinca comigo. Então eu sou um brinquedo, eu não sou um lixo. E ninguém, em momento nenhum, em hora nenhuma, deve se sentir um lixo. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Continuaremos uma próxima vez. Não se esqueça, você está no Viajando pelo Conhecimento. Um abraço. Tchau, tchau.